nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável em Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. De Jesus, o Rei dos Reis, nele os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, a batalha já soou,
seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar, e os inimigos triunfantes em fulgor há de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal com todos os pecados seus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, com o dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Gomorra, o fogo tudo devorou. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Ó, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta.
Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Um programa que é feito especialmente e com muito carinho para você e para toda a sua família. Todas as semanas temos nos encontrado para aprender mais sobre a Palavra de Deus, seus ensinamentos, sua doutrina. E eu quero agradecer agora a todos aqueles que estão sempre conosco pela sua audiência. Quero lembrar que o nosso programa está sendo transmitido também nos Estados Unidos, na Europa e em Israel, além de ser tocado em diversas emissoras de rádio em todo o Brasil e no exterior. E eu saúdo de forma especial a você que nos assiste e nos ouve através de todos estes veículos. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é salvação? Você conhece o que a Bíblia ensina acerca desta que é a maior bênção que o ser humano pode receber? No quadro Lições do Manaim de hoje, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza vão fazer uma abordagem que vai abrir os seus olhos para este ensino. Eles vão fazer uma associação entre a experiência de entrar no Santo dos Santos e o projeto de salvação. Logo depois, no quadro Organização e Método, você assistirá a professora Fernanda Becali em mais um vídeo da série A Organização dos Espaços. No quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína Zumac vai finalizar o ensino do louvor Maranata, Jesus breve virá. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri falará sobre o tema A Salvação é pela Graça. Agora vamos cantar um louvor ao Senhor. E na sequência, você assiste ao quadro Lições do Manaim. Estou certo que vou
Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Contarmos com sua audiência é sempre um grande privilégio e satisfação para nós. Temos recebido diversas mensagens com testemunhos e comentários sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. E você também pode participar. Está aparecendo na tela um QR Code. Você pode aproximar a câmera do seu celular deste QR Code e será direcionado para o número do WhatsApp, através do qual poderá nos enviar uma mensagem. Participe. Envie sua experiência, sua sugestão, sua pergunta, sua mensagem. Citaremos algumas mensagens que recebemos nos últimos dias. A primeira mensagem veio da Serra, Estado do Espírito Santo. Sara Souza assim comentou: o programa Anunciando o Evangelho Eterno, além de nos trazer o conhecimento da Palavra de Deus, também ela acrescenta, ameniza em parte a saudade do Manaim. Que benção. Francisco de Assis Silva Alencar, ele é diácono de Teresina, Piauí. Ele escreveu: o programa Anunciando o Evangelho Eterno é o melhor programa da TV brasileira. Tenho recebido inúmeras bênçãos e sempre convido os meus amigos nas redes sociais para participarem. O que é uma bênção, uma forma de evangelizar também. Evangelização. No último programa, nós deixamos uma pergunta: quais os aspectos proféticos das vestes sacerdotais que estão mencionadas em Êxodo, capítulo 28, relacionadas ao ministério do Senhor Jesus? De São Paulo, capital, veio uma resposta de Selma Romano, que disse: a tecelagem do linho fino mostra o processo que Jesus passou. Tentado, perseguido e provado, foi morto na cruz, mas ressuscitou. E ela prossegue: a campainha do éfode emitia um som representando profeticamente o Pentecostes. Ela entendeu muito bem e respondeu muito bem. Haroldo, de Itapuã, Santa Catarina, respondeu: este assunto é de suma importância para a vida do servo, pois como sacerdotes temos que ter sempre nós essas vestes, para que possamos ter acesso a Deus Pai pelo sangue de Jesus, usando as vestes que Ele nos consagrou. E ainda uma resposta de Governador Valadares, Minas Gerais, região lá sua, né? Onde você ficou muito tempo, né, pastor Daniel? Nasci lá. Então, um abraço aos irmãos de Valadares. E a Sônia disse: com relação às vestes sacerdotais, as ombreiras e o peitoral simbolizam que Jesus levou sobre os seus ombros todas as nossas cargas. E o peitoral, ela adiciona, mostra o grande e imensurável amor do Senhor, amor pelo homem. Que bênção as respostas. Glória a Deus. Agradecemos a participação de todos que nos enviaram seus comentários. Hoje falaremos sobre graça e salvação, começando com a leitura do texto bíblico que está em Hebreus capítulo 10, 19 a 23. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e prossegue: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel
é o que prometeu. Agora, Daniel, se o assunto é graça e salvação, por que esta maquete ilustrativa do tabernáculo está aqui hoje? Bem, Sérgio, e todos que nos assistem, como já explicamos nos outros programas, todos esses utensílios que estão aqui nesta maquete ilustrativa e o caminho desde a entrada até o Santo dos Santos, tudo isso era profético. O texto que lemos em Hebreus fala do santuário, isto é, o tabernáculo celestial. Amém. Glórias a Deus. E veja que o texto que nós lemos, da mesma forma, também diz que a entrada não agora mais no tabernáculo do Velho Testamento histórico, mas a entrada no tabernáculo celestial se dá por um novo e vivo caminho. Sim, porque esse novo e vivo caminho é pelo sangue de Jesus, isto é, pelo Espírito Santo, através do grande sacerdote, Que é o Senhor Jesus. que é o Senhor Jesus. Amém. Agora, o texto lá em Hebreus, que nós lemos, também menciona a lavagem da água, o que era feito pelos sacerdotes aqui nessa bacia de bronze, que tinha água, ou seja, depois do holocausto, do sacrifício, havia a lavagem na água da bacia de bronze. Como é extraordinário, Sérgio, e todos que nos assistem, o profético. Porque no passado era a água da bacia de bronze, mas hoje não. Pelo texto de Hebreus, o Novo Testamento é pelas águas da salvação, a palavra revelada de Deus. Vamos, então, apresentar alguns aspectos do tabernáculo, resumidamente, traçando um paralelo profético entre as revelações dadas por Deus para o povo de Israel no passado e, isso é muito importante, e o projeto de salvação de Deus para o homem, até porque o assunto é graça e salvação. E tudo, Sérgio, no tabernáculo foi revelado por Deus numa antecipação profética da salvação que viria através do sangue de Jesus, já que o pecado do homem o afastou da presença de Deus, como está registrado em Romanos 3:23. Esse é um texto muito importante para que todos entendam que a graça dádiva de Deus, a salvação por Jesus, veio a partir desse texto, dessa afirmação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, dentro do projeto de salvação de Deus para o homem, foi enviado da glória, o Senhor Jesus foi enviado. Para quê? Pela sua morte, quer dizer, o sangue derramado, para que o Senhor Jesus nos trouxesse o perdão. Como está na Bíblia, podemos ler na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. E diz assim a palavra de Deus: e ele, Jesus, Sim, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. que maravilha, glórias a Deus. No projeto de salvação de Deus para o homem, primeiro, diz a Bíblia, o homem é eleito, como está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pré-conhecimento de Deus. Mas como? Não é eleição para qualquer coisa, para qualquer tipo de vida. Em santificação do Espírito
mas tem um propósito. Obediência e o quê? Aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a santificação é para a obediência, E pelo sangue de Jesus. para receber graça e paz, E salvação. salvação. Da mesma forma que no Velho Testamento o homem entrava aqui, podemos usar tanto a maquete, esse reposteiro, essa porta que dava acesso ao pátio, ao átrio exterior, como também aqui esta ilustração na projeção, o homem entrava por aqui. Para quê? Para que ele recebesse lá no Velho Testamento o perdão, a intermediação do sacerdote. Da mesma maneira, o homem, quando chamado por Deus, ele recebe um convite. Que convite é este? Para que o homem entre na presença de Deus através da porta, não mais a porta do tabernáculo do Velho Testamento, mas a porta que é Jesus, é o Senhor Jesus. No tabernáculo, Sérgio, ao passar pela porta ou pelo reposteiro, o homem encontrava o quê? Qual o primeiro utensílio que ele se deparava? Tá aqui, né? O altar do holocausto, que era o lugar onde se dava início ao culto a Deus. E esse altar dos holocaustos fala do sacrifício do Senhor Jesus, do sangue que ele derramou na cruz. Exatamente, porque ali o homem é convidado a aceitar o quê? Aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Aceitar o sacrifício de Jesus, isso é salvação. Ao entrar pela porta e passar pelo altar do holocausto, o israelita, lá no passado, via o quê? O cordeiro sendo morto, sangue Sendo derramado. sacrificado, né? E ele entendia, Daniel, o israelita entendia nesse ato no tabernáculo o que Deus estava fazendo por ele através do sangue derramado. E quem deveria morrer era o israelita, porque ele que era o pecador. Mas o cordeiro morria no lugar dele. Glória a Jesus. Tudo era profético. Para dar continuidade ao acesso ao santuário, o sacerdote, mas esse detalhe é muito importante, porque nessa parte aqui, o átrio, o exterior, o pátio, o povo podia circular. Mas daqui por diante, no lugar santo, no santo dos santos, a lavagem, tudo isso era restrito ao sacerdote. O sacerdote passava pela bacia de bronze para se lavar, o que profeticamente nos fala de um ato que é importantíssimo: o novo nascimento, o batismo nas águas. O batismo nas águas, o novo nascimento, é para a lavagem dos pecados. E para que mais? A preparação para entrar no santuário, para manusear, para ministrar as coisas sagradas, para as coisas entrar na santas. presença de Deus. Quer dizer, esse santuário que profeticamente representa a igreja que é o corpo de Cristo. Após nascer de novo, ser batizado nas águas, o homem passa a ser membro do corpo de Cristo, da igreja fiel, tendo recebido a salvação, como está em Marcos, capítulo 16, verso também 16. Que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O homem, portanto, amados, é alvo do ato de Deus em salvar. Deus elege e chama o homem em Jesus, mas a partir do momento que o homem
aceita o ato, ele entra no processo de salvação, como nos mostra o quadro a seguir. Quer dizer, Daniel, não é só o ato de receber a salvação, não é um dia de bênção somente. Este ato, Sérgio, é da soberania de Deus. É pela graça. É o texto lá de 1 Sim. Pedro. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo. Verdade. E nós podemos compartilhar esta informação do quadro com o próprio tabernáculo. Aquilo que era profético. Porque não bastava o homem entrar aqui. Ele tinha que entrar, o sacrifício era feito. As lâmpadas, aqui a maquete vai mostrar esse castiçal de ouro com 7 lâmpadas, não poderiam se apagar. Ou seja, do que essas lâmpadas falam, Daniel, profeticamente, aquilo que não pode ser apagado na vida do homem? É a salvação. As lâmpadas falam da revelação. É Jesus, a luz do mundo. A presença do Espírito Santo, ou seja, é um processo. O homem recebe, ele aceita Jesus, você já falou a soberania de Deus, é pela graça, mas ele começa a caminhar. Até quando? Até a presença de Deus, o Santíssimo. E isso vai se dar até a volta de Jesus, ou se a pessoa passar antes, né? É esse processo de salvação, cujo resultado é o quê? Eternidade. A eternidade. O processo de salvação, portanto, consiste na santificação do Espírito Santo. Entrar aqui no Santíssimo, mas agora no sentido profético, só é possível, percebam, só é possível entrar no Santíssimo através do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Todas as vezes que quisermos entrar, que você quiser entrar na presença de Deus, você pode fazer isto. Basta clamar pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que aponta para o derramar do Espírito Santo. Esse sangue, você pode clamar, o sangue de Jesus, quantas vezes você precisar, quantas vezes você necessitar. Até agora, quem nos assiste pode falar com Deus, clamar pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. E ter acesso à presença de Deus. Amém. Aqui, Isto é a graça de Deus. glória a Deus, essa dádiva, esse favor de Deus. E aqui, percebam, no Santo dos Santos, esse último ambiente, ficava a Arca da Aliança. Esta arca aqui, que tinha como era a sua tampa, chamada de propiciatório, uma peça única, notável, esculpida com 2 querubins, que as asas dos querubins ofereciam proteção, da mesma forma como, debaixo da proteção do sangue de Jesus, Deus se faz propício e fala ao pecador. Deus se faz favorável ao pecador através do sangue de Jesus. Amém. A Arca da Aliança, Sérgio, era feita de madeira, porém coberta, revestida de ouro, o que fala da natureza do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, como homem, representado pela madeira, mas revestido do poder de Deus, representado pelo ouro. Quer dizer, pelo sangue de Jesus, você como madeira, o homem, pode entrar na presença de Deus. Pelo sangue de Jesus, você pode entrar no Santíssimo, na comunhão com Deus, já que o poder do sangue de Jesus te reveste com o poder de Deus. A Arca da Aliança possuía dentro dela as tábuas da lei, uma porção do maná
e o cajado de Arão que floresceu e deu frutos, confirmando assim o quê? Confirmando o governo de Deus na vida do seu povo. Hoje, o crente em Jesus tem acesso a esses 3 elementos. O primeiro elemento, Deus quer falar ao homem através da palavra da doutrina, representada por este elemento, as tábuas da lei, que falam da figura de Deus Pai. Deus também quer falar e fala ao homem através do Filho, que é o pão, o maná, Jesus. O Senhor Jesus é o alimento que Deus Pai quer te dar a todo instante, pois Jesus é o pão da vida. E como o maná era dado aos israelitas todos os dias da caminhada deles pelo deserto, todos os dias o Senhor Jesus tem uma bênção para nos dar. E o terceiro elemento dentro da arca, Deus quer dirigir a sua vida. Ele quer que você seja governado, conduzido pelo seu Espírito Santo, que é tipificado pelo cajado de Arão. É o processo em santificação. Em santificação. Em santificação é a direção, é o domínio, é o governo do Espírito Santo na vida Não do mais homem. vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas preste atenção numa coisa. Ninguém entra neste lugar aqui, no Santíssimo, ou Santo dos Santos. Isto é, na presença de Deus, sem ser pelo sangue de Jesus, porque o sangue é a vida de Jesus, que é o seu Espírito Santo. E Jesus levou os nossos pecados sobre ele, sobre si. Lembrando que, antes de entrar e passar por esta cortina, este cortinado para entrar no Santo dos Santos, passava-se pelo altar do incenso, que fala das orações, que fala da comunhão. No lugar santo, o homem passou também pela mesa dos pães da proposição e tomou consciência de que na presença de Deus, o pão da vida está sempre à sua disposição. E passou também, Daniel, pelo castiçal de ouro com as suas 7 lâmpadas acesas que falam da revelação. Um Deus que se revela ao homem. É a partir daqui que o homem entra no Santíssimo ou no Santo dos Santos. Voltando àquele quadro da salvação, então nós estamos aqui em santificação do Espírito. Amém. Todo esse processo, esse caminho que o sacerdote fazia aqui dentro e o sumo sacerdote no Santíssimo, é esse processo em santificação para encontrar a graça e a paz de Deus, que Amém. é o Senhor Jesus. Amém. No projeto de salvação, o homem também encontra esses 3 elementos. A eleição que vem de Deus Pai, o chamado do Filho Jesus e a santificação do Espírito Santo. Lembrando do que a Bíblia registra a respeito da santificação, como está na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Clame pelo sangue do Senhor Jesus para ter acesso à presença de Deus, pois assim você vai usufruir daquilo que Deus tem para lhe falar e revelar. Entre com ousadia, inteira certeza de fé, através do novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus. Maranata,
O Senhor Jesus vem. Glória a Deus. Amém. O quadro Lições do Manaim tem o seu conteúdo produzido a partir dos seminários e da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A Escola Bíblica Dominical acontece todos os domingos, às 10 horas da manhã, pelo nosso canal do YouTube. Continue. O programa não acabou. Continue assistindo o programa Anunciando o Evangelho Eterno com os quadros que virão na sequência. Está aparecendo novamente na tela um QR Code. Você pode aproximar a câmera do seu celular deste QR Code e será direcionado para um número do WhatsApp, através do qual poderá nos enviar uma mensagem, experiência. Participe! Isto é muito importante para nós. Sem dúvida. No programa de hoje, deixaremos mais uma pergunta que você pode anotar, tirar uma foto ou simplesmente aproximar a câmera do seu celular do QR Code mostrado agora e a pergunta já lhe será enviada pelo WhatsApp. Está aqui a pergunta. Diz assim: o que o homem deve fazer para entrar na presença de Deus? Cite o texto bíblico, repetindo: o que o homem deve fazer para entrar na presença de Deus? Cite o texto bíblico. Participe, enviando seu comentário, sua sugestão, sua pergunta. Participaremos de um louvor neste momento. Sua alma está cansada, está sedenta, está aflita. Não desespere. Espera em Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor.
Neste período de pandemia, nosso dia a dia foi alterado. Certamente não há uma única pessoa no planeta que não teve, direta ou indiretamente, mudanças em sua rotina por causa dessa situação. O quadro Organização e Método tem ajudado muitas famílias na organização de suas novas rotinas, principalmente no que tange às ações domésticas envolvendo crianças e adolescentes. Hoje, neste quadro, você vai aprender como fazer uma boa organização, considerando o aspecto dos brinquedos das crianças. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a professora Fernanda Becali e integro o Grupo de Trabalho Organização e Método da Igreja Cristã Maranata. Hoje daremos sequência aos vídeos sobre organização de espaços domésticos, dando prosseguimento ao assunto organização de brinquedos. A palavra do Senhor registra no livro de Provérbios 16, versículo 32, que melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, pela palavra de Deus, podemos compreender que a autodisciplina é mais importante e até mais difícil do que a força física. Nesse sentido, estamos mostrando que iniciar pela organização dos próprios brinquedos é uma das formas de trabalhar o desenvolvimento da autodisciplina com os nossos filhos. Só precisamos ter clareza de que não estamos tratando do excesso de ordem, que pode se transformar em uma busca obsessiva da perfeição e desencadear transtornos na vida das crianças, intermediários e adolescentes. Mas sabe como o Senhor nos ensina na sua palavra? No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 16, ele nos diz: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Portanto, nada em excesso é bom, mesmo para uma boa coisa. Devemos respeitar a singularidade de cada criança. Como já dito, quando arrumamos os brinquedos, estamos cuidando do visual, deixando o ambiente mais bonito e agradável aos olhos. E quando organizamos os brinquedos, estamos definindo um local para cada brinquedo, para que tenha praticidade e não perca tempo procurando. E você sabia que ao ensinar os seus filhos a organizar os próprios brinquedos, vocês também estão ensinando conceitos matemáticos? Isso porque, pensando na funcionalidade do dia a dia, a organização de brinquedos implica em um planejamento com as crianças, que exige seleção, categorização e organização. E estes conceitos estão ligados ao desenvolvimento de determinadas funções psicológicas superiores, como podemos visualizar. Então, nós temos quais são os benefícios de iniciar pela organização de brinquedos. Vamos trabalhar com as crianças a organização, a praticidade, o aproveitamento do tempo, porque elas vão encontrar logo, a autodisciplina e também o amor ao próximo, porque aquilo que ela não quer mais brincar, ela pode doar para outras crianças que ainda não têm. E nisso nós estamos trabalhando e vamos falar especificamente de cada conceito matemático desse: seleção, categorização e organização. Você sabia que eles aparecem nos livros didáticos dos anos iniciais do ensino fundamental? E estamos contribuindo para o desenvolvimento de funções psicológicas superiores, que já conversamos em episódios anteriores: a percepção, para eles categorizarem, selecionarem, o pensamento, a atenção e o desenvolvimento da linguagem, que é primordial na infância. Agora, vamos fazer um exemplo brincando de bolinha de gude. Nós temos aqui uma caixa de brinquedos que está arrumada, com todos os brinquedos dentro. E a criança vai procurar as bolinhas para brincar junto com seus pais. Vamos tirar a corda, os animais que estão arrumados aqui.
o quebra-cabeça. Temos os bloquinhos de construção e vamos achar as bolinhas de gude. Encontramos todas. Agora vamos brincar? Mas preste atenção. Se o seu ambiente estiver organizado, você vai pedir ao seu filho para: vamos brincar de bolinhas de gude? Então vá, pegue as bolinhas. Neste ambiente organizado, ele pegou as bolinhas de gude. Em qual dos dois ambientes, arrumado ou organizado, a criança encontrou com mais facilidade? Nós perdemos menos tempo e aproveitamos melhor o nosso tempo em família para as brincadeiras. Neste ambiente que está organizado. Tenhamos bom ânimo na educação de nossos filhos. Que o Senhor possa permanecer nos abençoando com um coração alegre e grato pelos tesouros que Ele um dia nos concedeu. A paz do Senhor Jesus. O louvor Maranata, Jesus breve virá, tem sido estudado pelas nossas crianças, intermediários e adolescentes ao longo das últimas edições do nosso programa. Hoje, a professora Janaína vai concluir o ensino deste louvor. Então, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor a todos, e em especial às nossas crianças, intermediários e adolescentes. Como estamos felizes em vermos o desenvolvimento, dedicação, a participação de todos vocês. E vejam que maravilha! Já podemos glorificar o nome do Senhor Jesus pela nova geração de instrumentistas. Aleluia! E crianças, adolescentes, vamos ter bem guardado, selado no nosso coração o que está escrito na palavra em 1 Coríntios 15:58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória a Jesus! Jesus virá nos buscar para estarmos com Ele eternamente. Agora vamos assistir algumas participações? Esses são os irmãos Anderson e Camila, de Vitória, Espírito Santo. Os irmãos Davi, de 8 anos, e Luna, de 4 anos, Ponte Nova, Minas Gerais. Ana Luísa, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Alice Pires, de 2 anos, São Paulo, capital. Esses são os irmãos Alice, de 5 anos, e Zeilton, de 1 ano, Marabá, Pará. A intermediária Ana Júlia de Oliveira Jorge, Teresina, Piauí. Este adolescente Samuel, de Itabuna, Bahia. Glória a Jesus! Nós estamos aprendendo de forma facilitada o louvor Maranata, Jesus breve virá. E eu acho que vocês já perceberam que tem uma parte instrumental para finalizar o louvor. Isso será o que ensino de hoje. Para vários instrumentos melódicos, tanto para escaleta como para a flauta, o violino. Vamos aprender?
Aqui está a partitura da finalização facilitada. Nós já sabemos que o compasso é quaternário, Fá e Dó são as notas sustenidos, aqui estão as notas e aqui o dedilhado. Se você não estiver fazendo esse dedilhado, tudo bem, pode fazer o que for melhor para você. Vamos ler as notas? Ré, Mi, Fá, Ré, Ré, Mi, Fá, esticou um pouquinho, Si, Lá. Agora a tia vai mostrar na escaleta, desta vez sem tocar. Ré, Mi, Fá, Ré, Ré, Mi, Fá, esticou, Si, Lá. Vamos contar para tocarmos juntos? 1, 2, 3, 4. Muito bom! Continue treinando. Agora vamos juntos tocar e cantar todo este louvor? Até a próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus. Qual a relação entre graça e salvação? Todos sabemos como é importante termos a certeza da salvação e desfrutarmos as riquezas da graça de Deus. Agora, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri vai ensinar isto para vocês, falando sobre o tema A Salvação é pela Graça. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial as crianças, intermediários e adolescentes. O nosso assunto hoje é salvação pela graça. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler comigo? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o que é graça? Graça é um favor que nós temos, mas não merecemos. É um dom, é um presente do Senhor para as nossas vidas.
Jesus um dia morreu na cruz e, através do seu sangue, Ele nos comprou, Ele nos salvou. E esse maior presente que é Jesus nas nossas vidas nos dá direito à salvação. Quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas começaram a falar de Jesus, aqueles discípulos que andavam com Jesus. Porém, a mensagem deles era: Jesus está vivo e Jesus é o único Salvador. Mas a igreja ia crescendo, as pessoas iam aceitando ao Senhor. Mas vocês acham que aquilo era fácil? Não, aquilo era muito difícil. Pregar o Evangelho era muito difícil, porque as pessoas estavam sendo perseguidas por falar de Jesus. Muitos estavam sendo até presos. Olha aqui comigo. Muitas pessoas, muitos discípulos de Jesus, aqueles que falavam, estavam sendo presos. Um daqueles que perseguiam a igreja era Saulo. Saulo era um homem que perseguia a igreja, mesmo ele conhecendo a lei. Mas este homem, um dia, quando ele estava indo para Damasco, perseguir os servos do Senhor, ele teve um encontro com Jesus. Uma luz brilhou no caminho e Saulo se prostrou ao chão. Saulo caiu e ficou cego. E as pessoas que estavam ali com ele viram aquilo tudo. Mas quem era aquela luz? Aquela luz que apareceu no caminho de Damasco era Jesus. Jesus disse: Saulo, por que me persegues? A ele: quem és tu, Senhor? Neste momento, Saulo teve um encontro com o Senhor. E ele foi até a Damasco. Chegando em Damasco, ele foi levado pelas pessoas porque ele estava cego. Chegando lá, Deus disse a Ananias, que era um servo do Senhor: Ananias, vai até Saulo, encontra com ele, porque ele é para mim um escolhido meu, é um vaso escolhido. Ananias, chegando até onde Saulo estava, ele disse assim para Saulo: Irmão Saulo, o Senhor me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Neste momento, Saulo começou a enxergar novamente e foi batizado com o Espírito Santo. O coração de Saulo estava cheio do Espírito Santo. Agora Saulo poderia falar do Senhor para as outras pessoas. Poderia falar que Jesus era o único Salvador, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus está vivo. E foi essa mensagem que Saulo pregou. Mas você salvaria Saulo? Um perseguidor da igreja que prendia os servos do Senhor, você salvaria ele? Pois é, muitas vezes nós, como homens, nós poderíamos dizer que não. Mas Jesus, com a sua infinita graça, o seu infinito amor, foi e resgatou a vida de Saulo, transformou a vida dele, apareceu para ele no caminho de Damasco através daquela luz. E por isso Saulo pôde falar do Senhor. Mas Saulo também, ele foi eleito, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Olha o que a Bíblia nos diz. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, pelo seu favor. Olha, ele não merecia, mas Jesus o salvou. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você que está assistindo essa aula. Jesus, ele te deu de presente a graça, você não merecia, mas Deus deu Jesus como nosso presente. Jesus morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida. E por isso hoje podemos dizer que somos salvos pelo Senhor. E mais uma vez nós temos que ter o coração grato. Grato por quê? Por esta tão grande salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, isso é um dom de Deus. A salvação e a graça é um presente de Deus para as nossas vidas. Eu fui salvo.
Agora, eu quero falar para você que foi tocado pela mensagem que foi transmitida através desse programa. Você conhece verdadeiramente ao Senhor Deus? Já ouviu a sua voz? Já teve uma experiência com Ele? Temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para este número 0800 707 3076. Este é um número exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata e que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. E você também pode nos seguir no Instagram e no Facebook e acessar os sites da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, baixar os aplicativos gratuitamente, navegar por eles e conhecer muito mais sobre nós e nossas plataformas digitais. E você ainda pode acompanhar a nossa agenda semanal, publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais. E no aplicativo da Rádio Manaim, você ainda ouve louvores 24 horas por dia e pode assistir e compartilhar os podcasts de mensagens. E você ainda pode acessar o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde há uma quantidade imensa de conteúdos postados, inclusive todas as edições anteriores deste programa. E todos os dias, às 20 horas, um culto inédito é postado no canal para que você receba o alimento espiritual diário que a sua alma precisa. E assim, estamos chegando ao fim dessa edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E não esqueça, todos os domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você assiste à Escola Bíblica Dominical. Você não pode perder, hein? E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez neste horário com mais uma edição do programa. Maranata, o Senhor Jesus vem!